É um sonho que ela tinha, que a gente tinha em conjunto, e deu um start para a gente acelerar esse programa, a gente construir e apresentar e, enfim, implantar no ano de 2023, que foi a primeira edição. Olá, seja muito bem-vindo ao RevoCast. E, para você que não me conhece, meu nome é Richard Uchoa, eu sou CEO e fundador da Revo, e eu tenho aqui o meu co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. Nilson, mais um RevoCast. Mais um RevoCast aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe se você está ouvindo aí no trânsito. A gente sempre recomenda também, né, Richard? Pega o RevoCast aí, escuta na academia, no deslocamento. A gente faz de alguma forma aí para que seja produtivo aí o teu dia, e nada melhor do que aprender com os nossos estudos de caso, né, Richard? Exatamente. Eu adoro particularmente ouvir podcast ou assistir videoaula mesmo. Eu pego muitas videoaulas, YouTube e tudo mais, e fico assistindo na esteira. Na esteira aí, ó. Então um bom momento aí, 30, 40 minutos do dia que eu queimo caloria e ganho E ganha conhecimento. Então, uma boa. E, Richard, e o episódio de hoje, a gente tem... a gente estava nas conversas aqui de bastidores, a gente estava muito feliz, acho que é um episódio especial, não que os outros não sejam, né? Mas a gente tem uma coisa aqui que é um assunto único, nunca discutido ainda no RevoCast, então não vamos falar, né, Richard? Esse assunto acaba sendo uma grande luta, né? A gente vai explicar um pouco essa analogia. Então vamos lá. Imagina que a sua empresa assinou um compromisso com a ONU de ter 50% da liderança de gerentes para cima a ser mulheres. Isso até 2030. É um grande desafio, porque a sua empresa tem mais de 10 mil colaboradores e mais de 800 líderes. Apenas promover as mulheres não vai dar certo. Você sabe que tem que fazer alguma coisa para que isso funcione. Então, a meta foi dada. E a sua tarefa de T&D é preparar as mulheres para assumirem esses cargos. A solução para resolver esse desafio é uma luta. É um programa chamado MMA, e não é um programa de luta livre, mas sim um programa de mentoria para mulheres. E para falar desse desafio, desse estudo de caso, estamos aqui com a Fernanda Pacheco, que é gerente de treinamento e desenvolvimento do Grupo AFIA. Fernanda, seja bem-vinda ao RevoCast e fala um pouco, o que é esse MMA? Isso. Olá, que bom, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. O MMA é uma luta mesmo, sim, mas não no octógono, né? Não é lá que a gente luta, é dentro da empresa. É um programa de mentoria para mulheres na AFIA. Então, é um programa exclusivo de mentoria para mulheres. Somente mulheres podem participar. Somente mulheres podem participar. Que legal. Vamos começar aí, até antes de falar do programa, falar um pouco do desafio. Por que isso é algo importante? Obviamente a gente sabe, mas por que isso é importante para a AFIA? E como que surgiu esse projeto? Nós temos o pacto com a ONU, né, com relação ao nosso quadro de mulheres. Isso, obviamente, que impulsiona algumas ações com relação à diversidade de gênero dentro da empresa. Porém, não só isso, né? Então, dentro das relações que a gente tem de trabalho, relato com outras colegas, em outros grupos, sempre vinham reclamações, né? E reclamações não só relacionadas, às vezes, à falta de um ambiente adequado para o desenvolvimento, a falta de ter o mesmo espaço e o mesmo destaque que os homens, mas questões do dia a dia que as mulheres enfrentam, né? De alguns medos, de algumas problemáticas que a gente tem, sendo mãe, mulher, né? Esposa, profissional, filha e tudo mais. E que a gente falou, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que criar um ambiente mais favorável para que as mulheres tenham a mesma facilidade com relação ao desenvolvimento dentro da empresa. E aí, nesse meio do caminho, a diretora da nossa área
saiu de licença maternidade, ela ainda não tinha filhos. Então, mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem, literalmente. E durante a licença, isso se intensificou também, esse incômodo se intensificou nela, o que é natural, né? Quando a gente só vivencia. Vivendo para saber, né? Só. Por mais que você tenha empatia, por mais que você leia sobre o assunto, por mais que você tenha pessoas que sejam próximas de você, quando você está vivendo na pele, é diferente, né? Você sente de uma forma diferente. Para aprender a nadar tem que entrar na piscina. Não é? Você não vai aprender lendo livro e só vendo pessoas. Ou o que eu costumo dizer, não dá para matar fome só lendo cardápio. Então a gente tem... Vou levar essa para minha caixa de ferramentas. Tem que experimentar, tem que ir para a prática. E foi muito disso. E aí ela falou, Fê, poxa, né? Eu acho que a gente tem que acelerar isso. É um sonho que ela tinha, que a gente tinha em conjunto, e deu um start para a gente acelerar esse programa, a gente construir e apresentar e, enfim, implantar no ano de 2023, que foi a primeira edição. Legal. E quando vocês começaram, né, até quando você falou, se intensificou, isso virou um projeto, né? Qual que era a foto do cenário naquele momento, né? Como é que estava a presença das mulheres na liderança? Já existia? Era pouco? Nós tínhamos já mulheres na liderança, não estava, né, nesse quadro que a gente tem atualmente, mas não estava tão abaixo. Tá bom. Era muito mais assim, como a gente intensificar o desenvolvimento delas e que a gente conseguisse, de alguma forma, minimizar as dificuldades. Tá bom. Porque elas estavam lá, mas a que custo, né? A que, entre aspas, sofrimento, que às vezes não era nem dentro da própria organização. E você não tinha um ambiente de troca, você não tinha esse ambiente para ter uma escuta acolhedora, né, de uma forma mais direcionada. E a maioria delas, né, respondendo para homens, que tem uma outra realidade, e aí não é a questão, de novo, né, de quem é melhor ou que é pior, mas muito de você estar na pele e de entender aquela dificuldade diária, né? Então, a gente falou, não, tá na hora de realmente a gente criar um programa que a gente vai propiciar autodesenvolvimento para essas mulheres, né? Autoconhecimento, que isso tenha reflexo não só dentro da empresa, mas fora também nas relações pessoais, e que isso fortaleça essas mulheres para que elas absorvam novos desafios e tenham cada vez mais cargos estratégicos, porque por vezes a mulher até nega aceitar um cargo de maior complexidade, de maior visibilidade, por se sentir insegura, por achar que não é capaz, por achar que não vai ter tempo. Por conciliar a maternidade com tudo isso, fora a coisa que fica muito na mãe às vezes, né? Não que isso seja o correto, mas as tarefas domésticas também, né? Muito concentrada na mulher, né? Muito. Ou, nossa, eu vou ter que abrir mão da maternidade. Não quero abrir mão da minha família, do meu filho, né? Ou o contrário, né? Então, assim, ou às vezes até achar mesmo que não é tão competitiva para estar para com os homens, né? E é uma questão de insegurança mesmo, né? Que foi construído ao longo da história, né? Da nossa sociedade. Então, a gente ainda está numa sociedade machista. Tivemos muitas evoluções, né, no decorrer dos anos, mas ainda é um ambiente naturalmente machista e que a gente tem que entender que é um desafio e que não vai ser em 1, 2 anos, né? Perfeito. A gente também vai ter que construir uma história nesse sentido para ter um ambiente diferente do atual. O que eu achei bem interessante um pouco da sua fala, você até falou, não estávamos longe. Então, não é apenas a questão do número. E muito sobre essa jornada que a mulher percorre, tudo bem que existia um pouco para chegar lá, e esse programa ia ajudar. Mas todas as outras mulheres que chegaram lá tiveram que enfrentar mais dificuldades, e como que você facilita essa jornada para a mulher. Então, isso eu achei interessante, não é ser só sobre atingir a meta dos 50%. Exatamente, mas como que vai atingir isso? Porque se a gente for falar meta por meta, é fácil de você, entre aspas, resolver. Sim. Você coloca lá que... Promove. Exato, promoções, contratações. Então, assim, você coloca lá e fala assim, olha, é isso. Bate a meta. Bateu a meta. Mas e aí, né? Ela vai entrar, e aí? Como que vai ficar a saúde mental dessa mulher?
o aspecto emocional, né? O aspecto do lado feminino, né? Tudo Sim. que envolve. Então, assim, Sim. como que a gente cuida disso? A maternidade. Exatamente, a maternidade, sexualidade. Então, como que a gente consegue ajudar para que isso seja bacana também para a mulher? Porque a gente não quer que as mulheres chegam, olha, hoje eu estou ocupando, né, esse cargo de diretora tal, só que eu trabalho 15 horas por dia, depois eu ainda faço isso, aquilo, aquele outro, não tenho tempo para mim, não tenho tempo direito para o meu filho, não tenho tempo direito para as coisas que eu gosto, para cuidar de mim, né? Tô aqui pirando. Não é esse tipo de gestão que a gente quer, nem para os homens e nem para as mulheres. Claro. Né? E até porque senão você vai ter os mais jovens que vão assumir cargos de liderança falando, isso eu não quero. Eu não quero. Eu não quero ser esse líder, né? Que é o que acontece, né? Então, hoje, quando a gente vê pesquisas que muitos jovens não querem ocupar cargos de liderança, a gente fala, poxa, mas por que né? Que isso acontece? Tem que ver também o exemplo que a gente está dando. Tipo, será que eu quero estar aí? Naquele lugar, né? Eu quero ter essa vida louca, né? Horas de trabalho. O que a gente percebe é que eles até querem ser líderes, mas quando eles veem os exemplos mais próximos, eles falam, cara, eu não quero essa vida eu não quero esse líder eu não quero líder ser. Eu não quero ser, perfeito. Exatamente. E às vezes a mulher também faz isso, porque você tira muito de exemplos, da maioria, né, do sexo masculino, que você vê homens que se dedicam praticamente à vida, porque é mais fácil, né? Historicamente sempre foi mais fácil para o homem se dedicar ao trabalho, né? E a mulher cuidar das outras coisas. Então fala, puxa, eu não vou conseguir. Ele trabalha aqui, eu não vou e nem quero, porque eu não vou conseguir competir com ele. Então tô fora. Né? Até porque quero ter minha família, quero ter meus filhos, ou até quem não tem filho, quero fazer minhas coisas. Agora, uma pergunta. Por que o MMA em termos de mentoria e não um programa de liderança ou desenvolvimento? Por que mentoria especificamente? Ok. Nós temos, hoje dentro da AFIA, programas com foco em desenvolvimento de liderança. Então, a gente tem a Academia de Líderes, é um dos programas. Nós temos o Programa Mais Líderes, que é um outro programa direcionado para um outro público. Nós temos um clube de mentoria, que aí é geral, tanto para homens como para mulheres, né? Nós temos a educação corporativa com diversas trilhas de desenvolvimento, inclusive para liderança, e várias outras ações. A mentoria veio, específica para mulheres, veio para contemplar algo que a gente não conseguia direcionar nos outros programas, porque não era o foco. Perfeito. Então, aqui é muito mais direcionado para o autoconhecimento da mulher, né? Para ajudar a gente a quebrar algumas barreiras, se conhecer e usar ao nosso favor aquilo que a gente tem de positivo, né? E tirar alguns viés inconscientes que a gente tem e alguns fantasmas que às vezes nem existem, porque a gente percebe que a gente tem alguns medos que às vezes nem são reais dentro da organização. Sim. Mas a gente criou por toda uma trajetória, por toda uma história de que existe. E às vezes não existe. O que eu achei interessante é porque quando a gente define como programa de mentoria, mas até te escutando, eu acho que ele é muito mais amplo do que quando eu escuto primeiramente um programa de mentoria, e claro, acho que até é uma pergunta para você, assim, eu escuto assim, vou ajudar ela com os desafios de negócio, vou caminhando, uma coisa de carreira, uma coisa assim, por exemplo, eu estou no cargo de gerente, vou virar diretor, como é que você me dá uma mentoria para acelerar esse processo, né? Mas me parece que é muito mais criar um programa de apoio / suporte / autoconhecimento e de mulher para mulher, que consigam falar dos mesmos, né? Tem um ambiente aí de acolhimento e de troca também, né? Exato. A gente tem também esse viés de como ajudá-las a alcançar cargos de maior complexidade dentro da organização, mas o foco não fica direcionado para isso. Diferente do clube de mentoria e de outros programas que a gente tem. Sim. Que aí é o programa de líderes Aí mesmo. sim, aí a gente está falando realmente só na ascensão de carreira. Né? No MMA é diferente. Então, a ascensão de carreira é uma consequência. Não é o objetivo principal. O objetivo principal é criar um ambiente, né, de autoconhecimento, de reflexões, né, de apoio, para que isso contribua com a ascensão de carreira dela dentro da AFIA ou de qualquer outra organização. Não, muito bom, muito bom. Vamos para o momento que eu chamo da virada, o momento que sai de ser um problema, um desafio, e vira uma solução. Como que foi desenhado? Como que funciona esse programa MMA?
Nós tivemos 2 fases, né? Eu acho que é legal aqui a gente explorar, porque a gente teve uma mudança de um ano para o outro e a gente, acho que colocar aqui o porquê que a gente mudou. Então, no primeiro ano, a gente contemplou 50 mulheres para receber essa mentoria, no nível de primeira e segunda liderança, porque se a gente quer intensificar a carreira delas, não adianta a gente contemplar no MMA diretoras, por exemplo, ou VPs, não é o foco. Então, a gente trabalhar mais a primeira e a segunda liderança para elas crescerem. E aí a gente pensou de abarcar o maior número de mulheres possíveis, a gente olhou o quanto a gente teria de disponibilidade de recurso financeiro, de tempo e de parceiras, né? Para estar nessa jornada com a gente para fazer o programa de mentoria. E aí a gente chegou no número de 50 e assim foi. Nós desenhamos os encontros todos de forma coletiva, então a gente tinha sempre, nós tínhamos sempre um workshop, um papo com uma especialista do tema. Então, por exemplo, vamos falar de inteligência emocional. Então, a gente trazia um profissional de mercado, especialista no tema, falávamos com essas mulheres sobre o assunto e depois a gente fazia debriefings em grupos menores, de mais ou menos 10 mulheres em cada grupo, para discutir, se aprofundar e falar de como aquele assunto se aplica dentro da nossa realidade, seja dentro da AFIA ou até numa questão pessoal. Sim. Então, ok, a gente viu aqui o conceito do que é inteligência emocional. E como esse tema dentro da AFIA? O que a gente pode fazer para contribuir com esse tema, com outras mulheres? Né? Que sugestões a gente pode dar para que isso a gente trate de uma forma diferente? E assim foi durante todo o ano de 23. Isso foi online ou presencial? Online. Online. A gente fazia online porque nós temos... Todo espalhado. Exato. Síncrono. Exatamente. Bom, isso aconteceu durante o ano e no final, no encerramento, a gente viu o tema em que a maioria dessas mulheres tinham mais dificuldade de compreender ou de aplicar no dia a dia. E a gente fez um treinamento sobre esse tema para todas, né? Aí foi híbrido, então foi aqui em São Paulo, quem pôde estar presente participou presencialmente, as outras online, para falar desse tema específico, para a gente poder discutir um pouco mais e já fez o encerramento. Quando a gente foi pensar no planejamento estratégico e nos nossos programas de 24, e a gente chegou no MMA e a gente já tinha retornos de ter sido muito positivo e que a gente ia manter, era um projeto piloto até então, né? Não, vamos manter. A gente falou, poxa, mas tá fazendo falta alguma coisa aqui, né? E o que era essa coisa, né? Embora, coisa modo de dizer, tá, gente? A gente falou, poxa, a gente precisa trazer o público masculino para o nosso lado. Interessante, né? Eu ia perguntar sobre isso. Precisamos trazer o público masculino do nosso lado. Primeiro porque a pretensão do MMA não é criar uma empresa de revolucionárias totalmente feministas e que a gente acha que a empresa tem que ser comandada só por mulheres. Não é isso, né? A gente ter um ambiente com as mesmas possibilidades e adequada para o desenvolvimento da mulher, de forma igualitária. E segundo, porque a gente não trabalha só com mulheres, né? Então, muitas de nós temos líderes, homens, pares, homens, liderados, homens, né? Clientes internos e externos. Então, assim, não dá. É essa a realidade. E a gente falou, como que a gente pode trazer o homem para estar com a gente nessa jornada? Então, a gente não quer estar à frente, muito menos atrás. Sim. A gente quer que eles estejam do nosso lado, né? A gente do lado deles. Então, como que a gente pode aí unir perfis e unir forças para que eles nos ajudem nisso? Né? Porque a partir do momento em que você, por exemplo, você vai vivenciar a sua maternidade, quando você tem um líder homem, é diferente de quando você tem uma líder mulher que já foi mãe. Igual você falou, uma coisa é viver, uma coisa é ter empatia, que é o máximo que você consegue chegar, outra coisa é você viver de fato. Exatamente. Né? E ainda mais os vieses que alguns homens, né, inconscientemente têm
E aí você tem que trabalhar também o lado do homem para poder saber conciliar isso, né? Exato. E a gente falou, poxa, vamos trabalhar com eles também, né? Porque isso vai ser bom para eles também. Para os relacionamentos na empresa e até familiares. Muito deles são casados com mulheres, têm filhas, né? Irmãs. Então, isso não ajudaria só eles dentro da organização, mas em relacionamentos até fora da AFIA, né? E aí a gente chamou esses homens, né, para estarem com a gente. Em 24 a gente mudou um pouquinho o modelo. A gente achou que seria interessante a gente ter mentorias de forma coletivas e individuais, para que a gente pudesse, na individualidade, trabalhar mais como uma boutique mesmo para aquela mulher, né? Soluções direcionadas para aquela mulher. Nem todas, né, têm as mesmas dificuldades. Algumas são iguais e outras são diferentes. E isso, às vezes, você não consegue trabalhar no coletivo, porque aí no coletivo você vai pelo que é a maioria. Né? Porém, a gente quis manter uma parte do coletivo, porque é muito legal quando você vai trabalhar em grupos que passam pelas mesmas dificuldades, né, têm as mesmas realidades, que a troca aconteça de forma coletiva. Porque, às vezes, a dor de uma é a mesma dor de outra. E elas criam essa empatia de entender. Criam. E até vem soluções, às vezes, que podem se ajudar. Fala, poxa, vou fazer isso também, bacana que você foi por esse caminho, eu não tinha passado por essa perspectiva. Então, a dor, quando ela é compartilhada, ela fica mais suave, né? E às vezes as soluções mais fáceis. Então, a gente quis manter esse momento coletivo, mas hoje, essas mulheres, hoje a gente tem 36 duplas. Então, a gente fala que são 72 mulheres envolvidas, porque como mentora, você aprende muito também, né? Então, esse ano, por exemplo, um dos meus papéis é ser mentora de uma profissional. E muitas vezes nas nossas conversas eu estou aprendendo muito mais do que ensinando, né? Legal. Então, a gente fala que a gente ampliou, né, o nosso programa, porque hoje não são só 50 mulheres envolvidas no programa, são 72, né? Além dos workshops que a gente tem para os homens da AFIA, né? E que a gente considera aí durante a jornada. Você falou um pouco dessa parte do homem, né? Tanto eu e Nilson sendo homens aqui, e eu sempre cresci no ambiente masculino. Irmão, sempre amigos, tudo mais. E eu só fui entender um pouco esse mundo quando eu fui ser pai de menina. Né? Primeiro, vendo toda a maternidade da minha esposa. Depois, nascendo duas meninas, né? Eu tenho a Anne de 9 e a Chloe de 5. E vendo a diferença delas como criança, como eu era como criança homem, né? Então, aí que eu comecei a entender muito mais esse mundo mais feminino. E a coisa, a gente na Revo tem uma política muito forte em relação às mulheres, a maior parte das lideranças são femininas, e a gente tem uma política que toda mulher que sai de licença de maternidade tem um retorno garantido. Vai ter uma vaga, então nenhuma mulher sai da Revo na dúvida se vai ser demitida ou não, a gente vai achar algum lugar para ela. O que é curioso, né? Não deveria ser nenhum mérito, mas hoje em dia ter isso também para as mulheres é um conforto enorme, né? Porque tem muita gente que, isso deveria ser obrigação, mas as empresas que fazem. E a gente até comemora a gravidez, né? A gente fala para todas as mulheres que não têm filhos ou quer ter um segundo, terceiro, a gente fala, ó, fique à vontade, a gente quer que você tenha. Até porque a gente já viveu na pele de que muitas vezes a mulher, ela volta muito mais responsável, muito mais madura e com muita vontade de mostrar que ela consegue dar certo. E aí eu acho que esse programa de mentoria apoia muito nisso. A gente tem duas diretoras no nosso quadro de diretoria, são duas diretoras, né? Ambas com dois... CFO, né? A CFO, ambas têm dois filhos, né? Ambas têm dois filhos, operações e financeiro. Então, só que assim, você falando um pouco esse papel do homem, eu só fui ter essa empatia quando eu fui ser pai. Então, eu não tinha essa visão... e a gente acabou implementando essas coisas na empresa. Então, eu gostei muito de trazer esse viés do homem nesse segundo ano, porque... Porque nem percebe, é o que você falou, são os viéses inconscientes, então não percebe... eu acho que uma coisa é ter empatia, que nem você falou, porque você viu ali um exemplo na sua casa. Outra coisa é nem perceber a dor ou a dificuldade, né, de uma mulher que acabou de passar, né, tá voltando de uma licença maternidade, quais são os desafios que ela tá tendo, filho pequeno e tudo mais, né? Então, se aquele líder não foi nem pai,
né? Acho que ainda é um pouco distante ainda, né? Sim, sim. E até a gente estava comentando aqui nos bastidores, às vezes você tem líderes masculinos que são escrotos, sim. né? A gente, às vezes, não se livra totalmente desse perfil, como tem mulheres também, que às vezes não são tão legais, e tem mulheres que não têm empatia para a própria mulher. Muitas, né? Que não tem a sororidade que a gente fala. Isso existe. Mas a maioria não é escroto, né? Então não quer pisar no tomate de propósito. Às vezes nem percebe que está cometendo aquilo. E aí quando você fala, poxa, você percebe que toda vez que você faz esse comentário aqui comigo, parece que a minha beleza é mais importante do que a minha entrega? Estou dando um exemplo aqui. Poxa, eu tava achando que eu tava te elogiando, que você ia ficar feliz com o elogio, que isso ia elevar sua autoestima, enfim. E aí você fala, não, então, mas aí parece que isso é o mais importante. Ah, pô, desculpa, né? Não vai mais acontecer. Então, assim, são coisas que se a gente também não pontua, e às vezes tem uma responsabilidade nossa também, de todos, né? Eu acho que, obviamente, que tem que ter o exercício de você sempre fazer uma reflexão, né, do seu comportamento. Então, somos adultos, então nem tudo as pessoas precisam ficar pontuando para você corrigir. A gente tem que investir no nosso autoconhecimento, na nossa evolução e tudo mais. Mas muitas coisas é porque falta dar um toque. Falta falar. Né? E às vezes você resolve... Exato. O velho, bom e simples feedback. E às vezes você fazendo isso resolve um problema que às vezes se arrasta, aí, ou poderia se arrastar muito mais. Então a gente também tem que ter essa responsabilidade enquanto mulher de mostrar esses desconfortos. E não achar que tudo é óbvio. Porque o óbvio é aquela frase. Também muitas vezes precisa ser dito. Precisa ser dito. Às vezes o que é muito claro para mim, que estou vivenciando aquilo, não é claro para o outro. E só quando a gente sente na pele é que a gente tem a real situação da coisa. Né? Muito bom. Vamos agora falar um pouco, assim, o programa, ele é muito legal, muito inspirador, eu particularmente gosto muito desse tema, mas vamos falar aqui o podcast dos bastidores. Vamos falar dos bastidores. E nos bastidores nem tudo funciona do jeito planejado. O que dentro do programa vocês planejaram e, de fato, depois foi um pouco diferente do que vocês tinham imaginado? Primeiro, aquela questão que a gente achou que a gente tinha que direcionar para as mulheres e a gente excluiu, assim, naturalmente, completamente os homens desse envolvimento, né? Então, a gente achou que, tipo, não precisa, é um programa de mentoria para mulheres, então vamos focar aqui só com as mulheres. Para que vai chamar homem, né? Não precisa. Não foi de uma forma consciente, tipo, não vamos chamar porque não precisa, mas simplesmente a gente não pensou. Achou que não fazia sentido. Precisaria. Afinal de contas, é o programa de mentoria para mulheres da AFIA, né? MMA, exato. E isso foi algo que a gente falou, poxa, faltou, né, a gente incluí-los para que eles tivessem mais engajamento no time, para que pudesse intensificar mais essas ações com as líderes, né, com essas mulheres, trazer eles para jogar junto com a gente, porque senão também fica muito distante. Então, assim, fica eles nem percebem que tá clube do Bolinha e da Luluzinha, e não é isso. Então, assim, vocês estão fazendo tudo isso e como que eu posso ajudar? Né? E a gente não teve isso no primeiro ano, e esse ano a gente já fez diferente. Então, isso foi uma coisa que eu recomendo que todos já incluam, né, os homens, se for desenhar esse programa, para que estejam juntos, né, para que sejam porta-vozes. O que eu acho interessante, qualquer programa de diversidade, a gente sempre olha para os minoritários, mas tem que olhar para o outro público, de como que eles... Né? Porque não pode, às vezes não é só de gênero, às vezes é um programa voltado para igualdade racial, ou voltado para PCD, ou qualquer outra orientação sexual, etc., Só que você tem que pensar não só quem é impactado, mas o resto do público, né? Então, acho que esse é um bom insight. Exato. Então, isso é fundamental para qualquer programa, inclusive para esse. Por mais que seja um programa direcionado... Tem que treinar quem não faz parte do grupo também. Exatamente. A gente tem que trazer todo mundo, porque não vai viver só essas mulheres isoladamente. Essas 72 mulheres envolvidas não vão trabalhar sozinhas, né? Trabalham com uns 10 mil... colaboradores da AF. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que no primeiro ano a gente viabilizou da forma como foi possível, inclusive até por questões de recursos financeiros, foi a gente fazer a mentoria
sempre de forma coletiva, para a gente ter um maior número de pessoas. E no final a gente achou que seria interessante, seria bom a gente ter um papo na individualidade, porque muitas questões, né, bem sensíveis foram trazidas no grupo e que a gente não conseguiu dar o suporte necessário ou se aprofundar de uma maneira adequada, porque estava lá compartilhando com 10, 15 mulheres, às vezes no debriefing ou no workshop com 50 mulheres. Então, nem sempre é um assunto para ser tratado de uma forma coletiva e nem sempre as pessoas se sentem à vontade de expor de forma coletiva. Então, a gente entendeu que faltou essa questão do individual e a gente colocou esse ano a gente ter esse momento, esse papo individual, né? E aí o individual foi quando vocês começaram a formar as duplas, As duplas, as duplas. O individual você começou a formar parzinho, assim, para um ajudar a outra. Exatamente. Né? E uma coisa legal da formação dessas duplas, as mentoras, a gente deu prioridade para ser mentora quem foi mentorado o ano passado. Então a gente circulou um form, você quer ser mentora o ano que vem? Esse ano você foi mentorado. O ano que vem você quer ser mentora? Quer continuar? Tá com a gente? E 90%... Engajamento alto aí, né? Sim, quiseram continuar. Então, assim, continuam, né? Não parou o programa, de certa Muito forma. Bom. Fortaleceu até, né? Eu acho até que talvez uma papel. questão de... Você vai saber falar melhor, né? Mas o que eu percebo pelo que você está contando é uma reciprocidade, né? Do tipo, eu recebi, agora eu quero dar, dar de volta Tem também. Muito porque disso. Fez diferença para mim, Fez diferença para mim. Então, isso é uma questão muito legal. E algo que eu acho que a gente ainda não fez nesse ano, mas que provavelmente a gente vai evoluir, porque a gente acredita que a gente avançar mais um pouquinho, vai fazer sentido, a gente ampliar esse programa para não só para gestão, né? Não só para gestoras, para outras mulheres, e a gente trabalhar com inscrição, com a autoinscrição, porque até então a gente fez convites. Nós convidamos, né, algumas mulheres com determinados níveis hierárquicos para participar do programa, até para a gente alavancar, atingir os nossos resultados que a gente tem até do Pacto com a ONU. Mas a gente já percebeu, né, que para o próximo ano, o nosso próximo avanço é deixar para que as mulheres se inscrevam, né, para que elas busquem isso. Porque, às vezes, aquela que é convidada, até ela vai, ela quer, tudo mais. Às vezes nem é o melhor momento para ela participar desse programa. Pegar quem realmente está buscando, né? Exatamente. E no desenvolvimento, em qualquer programa de desenvolvimento, quando a iniciativa é da pessoa, a gente sabe mais forte a participação, que é muito mais intenso. Mas eu acho que assim, quando você pega um programa nessa proporção, numa empresa tão grande, né, que você tem limitação de recursos de pessoas, financeiro, de tempo, você tem que começar. Sim. Né? Eu acho que isso é fundamental. Ficar esperando tá tudo certinho para você dar o pontapé, você não vai colocar nunca para rodar. Sim, concordo. Né? Então você tem que... Vamos sacrificar alguma coisa, vamos colocar para jogo e depois a gente vai ajustando. Eu acho que isso faz parte da aprendizagem. Né? Isso faz parte da evolução de qualquer programa, então nenhum programa nasce perfeito, né? Ele vai se transformando, a gente, né, com as dificuldades, com aquilo que não deu certo, com as ideias, com alguns insights você vai melhorando, e é natural. Então acho que também quem vai criar um programa tem que pensar assim, vamos ter um pontapé, vamos fazer o nosso melhor. E vai fazendo vamos ajustando. Né? Vai fazendo melhoria contínua ao longo, né? Se for ficar esperando a perfeição, você não coloca nada. Sempre falta alguma coisa. Ou pessoas, ou recurso financeiro, ou tempo, ou prioridade. Né? Então, você tem que fazer acontecer. Não, perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, até pegando o inverso do que o Richard perguntou, a perspectiva, assim, você falou das lições aprendidas, né? Mas teve algo que, se você fosse fazer de novo, até para dar um insight para quem está ouvindo, assim, que deu muito certo, você fala, se eu fosse fazer de novo hoje, isso aqui eu faria de novo da mesma forma porque foi muito positivo? Os debriefings coletivos. Tá bom. Então, não ter só os papos individuais.
a troca, a coletividade contribui muito, né? Em vários aspectos. E você, às vezes, consegue desenvolver até alguns skills. Então, às vezes, aquelas mulheres que querem, às vezes, melhorar a comunicação, a exposição. Então, num grupo mais controlado, menor, mais seguro, ela se sente mais à vontade para se expor, para participar. Então, isso deu muito certo. Então, a gente percebeu que implantar o papo individual fazia todo sentido, e realmente faz, a gente ter esse momento, mas o coletivo, essa questão de grupo, de identificação, né, para a identidade do grupo, é importante que se tenha para ter um fortalecimento do programa e do time. E o que você está falando, até para eu pegar exatamente o recorte, quando você fala o debriefing, é exatamente assim, a mentoria coletiva era para o grupo inteiro, e aí começava o debriefing... Começava com o workshop. Aí o debriefing é aquele recorte de 10 pessoas para elas cada discutirem... mentora, isso. Tá. E aí cada grupo de 10 tinha uma mentora, então eram 5 mentoras envolvidas, né? Internas, mentoras internas da AFIA, que desdobravam aquele tema, né? Exato, aquele tema para a nossa realidade. Tá bom, legal, isso aqui é a teoria, como que isso se aplica para o nosso dia a dia. E o que a gente pode fazer de diferente? Né? O que vocês sugerem? Como que a gente pode fazer? Então, a gente trazia numa esfera menor. E esse ano a gente consegue fazer mais um recorte, né? Então a gente traz para o papo individual. Eu acho muito legal até para quem está escutando, pegar isso como um destaque, porque a gente escuta muito assim, vou fazer uma atividade síncrona, vai ser um workshop. Mas não tem tanto essa preocupação do desdobramento pós-workshop, né? Aqui você está falando que a grande dica de ouro é não só entregar o workshop, mas como fazer esse grupo pequeno de debate do tipo, tá bom, você acabou de ver uma palestra aí de inteligência emocional, né, para mães ou qualquer coisa assim. Mas o que você vai aplicar? Como é que você coloca isso na prática, tanto na vida profissional quanto na pessoal? E aí esses debriefings a grande sustentação ali, né? É isso mesmo, é para sustentação. Ele foi feito para isso mesmo, porque senão fica apenas... E aí você pode indicar qualquer... leitura, assistir vídeo, não precisa ser um workshop. Conectar o tema com a vida, com a prática. Com a prática, porque senão fica só na teoria. Perfeito. Vamos para o nosso momento CFO. Falar de números e resultados. Né? CFO sempre pergunta, tá bom, e o ROI? E o que você dá para indicar? Ou que indicador você traz? Tal? Então, não especificamente o ROI, mas... Vamos falar de resultados. Qual foi o resultado do programa? E vamos brincar diferente nesse episódio, Richard. Agora ele vai fazer um CFO que não é pai nem mãe, né? Ele é só um líder ali, homem, né? Nunca teve filho. Né? Um CFO, aquele escroto, né? Faz o CFO, né? E depois você pode fazer o CFO igual você, que é pai de menina, de menina. Aí você faz o outro CFO que é um pouquinho mais... já está educado. Que já está educado, né? É muito bacana esse programinha aí de vocês, mulheres, para ficarem discutindo coisas, mas quero saber, o que a empresa ganha com isso? Vai ganhar, né? Eu acho que tem alguns pontos mensuráveis, né, que você consegue contabilizar e outros que você não contabiliza diretamente, mas que faz reflexo total nos resultados. Então, primeiro que a gente teve aí 1/3 dessas mulheres que participaram tiveram alguma movimentação dentro da empresa. 1/3. Então, cerca de 1/3 teve uma movimentação, então acho que isso já demonstra que a gente conseguiu contribuir para elas terem destaque dentro da organização. Você ter líderes mais preparados, seja homens ou seja mulheres, reflete diretamente nos seus resultados. Sim. Né? Reflete aí no seu EBITDA, vai refletir no seu ROI, então, sem dúvida nenhuma. Né, que são mulheres que vão estar mais seguras, mais preparadas, vão ter uma liderança mais efetiva, vai contribuir com o planejamento de sucessão dentro da organização. Então, hoje a gente tem um programa de sucessão na empresa, que a gente faz um mapeamento e tudo mais. E muitas, né, das pessoas consideradas na sucessão são pessoas que participaram ou participam do MMA. Então, é uma forma também de você garantir perenidade para o negócio, né? Você ter pessoas preparadas na empresa é estratégico. Sim. Eu tô achando legal que você está conseguindo realmente vender para um CFO que a parte do negócio. Tudo bem que tem toda a parte aqui acho que do propósito, transcende qualquer conversa aqui, mas eu acho que você está conseguindo pegar na veia. Falou de EBITDA, falou ali do... Você está ficando contente, né, CFO? E agora é o seguinte, voltando para o momento CFO, a gente tem a nossa meta. Estamos mais
próximos da meta de 50% ou mais longe? Sim, estamos mais próximos. Hoje a gente tem 45% que legal. do quadro de mulheres de gerente para cima. Eu nem estou considerando a primeira liderança, né? Porque a gente não quer ter só destaque na primeira liderança. Sim. E vocês começaram, estava em que número esse indicador? Estava em cerca de 42%, 41%. 41 para 45%. Né? Isso, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Falta 5. Pô, legal. Eu não estou contabilizando. Esse número eu ainda não estou contabilizando as mulheres desse ano, só do ano passado. Então, obviamente que tivemos outras ações, não foram só as ações do MMA, né? A gente teve em contratações, contratamos mais mulheres em cargos de gestão e tudo mais, mas assim, é muito factível que a gente chegue, né, em 2030 até com um número superior a 50%. Até porque a base de colaboradoras mulheres é maior do que o de homens, né? Então, hoje a gente está num negócio onde ainda na docência, que é o nosso maior número de colaboradores, né, na educação ainda impera muito as mulheres, né? Então, isso facilita, é um celeiro para a gente, né? E a gente tem, hoje, mulheres dentro da empresa que você fala, nossa, mas como é que vai dar conta, né, de ocupar um cargo desse, que às vezes precisa viajar constantemente, cada hora está num lugar. Então, a AF, ela tem unidades, quando você pega, por exemplo, a gente tem hoje uma diretora regional, que é a Carla. Ela era uma diretora de unidade, de uma unidade de graduação, e hoje ela é uma diretora regional, então ela é responsável por várias unidades de graduação, e assim, viaja para lá e para cá, e tem 2 filhos, filho pequeno, e a empresa se preparou para acolher a Carla nesse posto, né, para criar também um ambiente onde ela possa conciliar, né, diferente daquele que de repente está disponível. Então, né, que é homem, que não tem filhos e que pode ficar viajando toda semana, que tudo bem, que gosta e que não vai impactar tanto no lado pessoal. Mas e ela? Né? A gente vai deixar, ela vai ter que ter o mesmo ritmo? E aí é que entra a empresa. Não, pera lá. Hoje em dia, com tanta tecnologia, ela precisa ir realmente em todas as unidades? Né? Não dá para fazer de uma forma diferente para que ela consiga ficar mais com a família. Então, isso é muito legal, de você ver de cargos que antes as pessoas falavam, não dá, como, vai ser impossível. A própria empresa começa a criar uma cultura mais empática. Favorável para que seja possível. Sim. Né? Porque a gente não pode também desperdiçar talentos. Claro, né? Claro, então, com certeza. Se é ela que... E ela não foi por uma questão de meta, vamos colocar... Sim. Não, foi ela por mérito. Era a melhor pessoa. Não, fantástico. Né? Isso aí, então... parabéns por estarem conseguindo... Tá bom. Eu, aquele CFO, né, relutante, vou ter que assinar aí o ano 3 do programa. Exato, vai ter que liberar Mas, a verba. Agora, quero 46% ano que vem. Deixa eu só fazer uma pergunta ainda sobre indicadores, que é mais uma curiosidade minha mesmo, assim, você falou dos indicadores mais óbvios, a meta com a ONU e tudo mais, o que mexeu o ponteiro, né? Mas teve algum outro indicador que talvez vocês não estavam tão assim em destaque, não estavam observando tanto, mas teve uma surpresa positiva? E você falou, olha, nossa, nem esperava que tivesse um impacto assim e acabou vindo como consequência? Alguma coisa assim? Ou que estão buscando, né? Eu acho que algo muito legal, a gente, como era um projeto piloto, né? E quem idealizou foram mulheres. E que a gente também tinha vários medos, né? Se isso iria vingar, como que ia ser a aceitação. Eu acho que o maior impacto que a gente teve foram de homens, né, líderes, de enaltecer o programa em outros eventos de liderança ou em outros fóruns, né, de indicar participação de outras mulheres do time. Falar, poxa... Né? Então, em comitês de calibração, por exemplo, quando a gente vai discutir o ciclo de avaliação de competências, não dá para colocar, né, tal pessoa, a fulana, ciclana, beltrana, porque foi muito legal quando, né, a outra participou. Então, foi bem legal. Então, acho que isso foi o nosso maior ganho, independente de números, das promoções, de méritos, mas é as pessoas verem valor no programa. Porque é isso, não adianta você criar, às vezes é um programa super legal, mas não tem engajamento. As pessoas não veem valor, né? Acham que aquilo só é para ser bonito. E não é isso, né? Então, a gente, mesmo de uma forma restrita, né, em vários sentidos, a gente conseguiu fazer algo que ganhou tanto peso que não foi nenhum ponto de discussão assim, poxa,
vamos colocar... Foi muito natural, tipo... Para o ano que vem já vamos fazer. Para o ano que vem vamos já melhorar em meio da discussão de faz ou não faz. Né? Exato. Então, o que eu acho muito interessante no que você está trazendo é que assim, o que você esperaria é uma prova social assim, no sentido dos feedback das mulheres fomentando a participação. Agora, quando você fala assim, os próprios homens reconheceram o programa e estão recomendando, eu acho que essa é a maior prova social que você pode ter de um programa que é restrito para mulheres. Exato. Né? No final, quando a gente foi fazer o fechamento da turma 1, a gente pediu... para alguns líderes dessas mulheres, não para 50, porque a gente não ia conseguir passar 50 vídeos, mas para alguns homens, mandar um vídeo falando como é que foi, o que eles desejam, como que a gente pode contar com eles no programa e tudo mais. E a gente usou esse vídeo no fechamento, né, de mais ou menos uns 7 líderes. E assim, a gente ficou emocionada, realmente, com os depoimentos, né? Não só de reconhecer o valor, mas de agradecimento. Ah, perfeito. Né? E de valorização dessa mulher. Então, isso é muito legal, né? Quando você tem isso, é algo que eu falei, são coisas que você não contabiliza. Exatamente. Deve ter, que vocês talvez não estão muito, mas deve ter um ganho oculto aí, que é a retenção dessas líderes e dessa mulher. Sim, de sucessão. Porque sai alguém, você já tem alguém pronto. Já tem alguém pronto, mas a retenção, você nunca vai ter isso... De clima. Né? O quanto que isso melhora o clima. Né? Tá bom, então, já estou convencido, já falei, calma. Comprei. Ano que vem tá autorizado. Tá bom. Não, legal. Agora vamos para o que a gente chama de momento a revolução da aprendizagem. É o momento que a gente fala de um pouco futuro, tendências, e a gente faz uma pergunta aí que é muito pessoal e pergunta mais filosófica. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Eu acho que aquilo que a gente já está claro e que já está acontecendo, que não tem como a gente fugir, como, por exemplo, a inteligência artificial, está aí. Né? Eu acho que isso... daqui uns dias já não vai ser nenhum diferencial e não vai ser nada mais revolucionário. Sim. Outras coisas vão surgindo, né? Quando a gente menos espera, então isso é muito... a tecnologia evolui de uma forma muito expressiva e reflete, obviamente, também nos modelos de aprendizagem. Eu acredito, né, e aí é realmente uma questão muito pessoal, que cada vez mais a gente tem que investir nas questões de autoconhecimento, espiritualidade, e aí não tem nada a ver com religião. Perfeito. Né? De valores, né? De cidadania, do né? Do que a gente fala do ISD, para a gente ampliar um pouco mais o nosso horizonte com relação à nossa responsabilidade. Porque se é um poço de conteúdo, não me faz nada. Né? Agora, qual o impacto que eu provoco dentro da minha casa, na minha família, aí você vai ampliando. No condomínio onde eu moro, na empresa em que eu trabalho e na sociedade como um todo, com todo esse conhecimento que eu estou fazendo, que eu estou tendo, né, que eu estou adquirindo. Então, o que eu faço com isso? Como que eu multiplico isso? Como que eu faço as pessoas se potencializarem? Então, acho que cada vez mais é você ter a preocupação de contribuir com o desenvolvimento do outro. Né? Então, Sim. A gente não está aqui só para acumular conhecimento. Né? Eu não quero ser a pessoa referência ou a única referência sobre um determinado assunto. Como que eu transformo as pessoas que estão comigo, como que eu posso contribuir com o desenvolvimento delas? Então, eu acho que cada vez ter uma relação mais realmente humanizada e de interesse genuíno do desenvolvimento do outro. E isso passa por várias esferas, né? Desde o egoísmo, quando a gente fala, né, o quanto que eu quero só para mim, o quanto que eu vou dividir aquilo com o outro, do seu propósito de vida. Então, acho que cada vez mais de você entender, né, a gente está nesse mundo aqui para quê? Cada um tem seu propósito, e aí não tem certo ou errado, mas do quanto que você está contribuindo de fato com as pessoas com quem você convive. Né? Então, de passar esse conhecimento. Num mundo em que cada vez mais se fala só em tecnologia. Sim. Mas e aí? Né? Qual é o seu papel com relação à aprendizagem? Uau, inspirador. A resposta. E assim, se pudesse resumir, seria a revolução da aprendizagem é menos tecnologia e mais pessoas, né? Sim. Mas o individual... a tecnologia vai ser uma ferramenta, né? Vai ser um meio para te facilitar. E facilita, te ajuda muito. Mas não você colocar na tecnologia
a responsabilidade da aprendizagem, né? Eu acho que é muito mais, né? E a gente, eu também, vocês que trabalhamos numa empresa de educação, a gente sabe o quanto que isso tem que estar no nosso sangue, tem que estar no nosso propósito, tem que estar no nosso valor. Porque é só através da educação que a gente melhora o mundo. Não tem outra maneira, né? Perfeito. Foi muito bom, muito bom. A pergunta profunda, mas a resposta foi mais ainda. Foi a altura. Muito bom. E agora vamos conhecer um pouco a Fernanda, não é? Quem é a Fernanda, tanto dentro quanto fora do LinkedIn? Eu acho que vale a pena você falar também só um pouquinho da AFIA. Que a gente acabou entrando direto no MMA e talvez nem todo mundo direto pro desafio, pro octágono aqui, a gente não... Fala um pouco da AFIA aí. Exatamente. E da carreira da Fernanda também. Ok, bom, eu sou mãe em primeiro lugar, então hoje isso para mim é muito claro, né? Não é a única atividade que eu exerço, mas atualmente, né, com uma filha de 7 anos, é o papel que me exige mais. Conheço bem essa idade. Exato. Então, são fases que você tem e hoje, obviamente, que eu priorizo muito a questão da maternidade. Eu sou psicóloga... Filha ou filho? Filha, Isadora. Isadora, se queria saber. Isadora. Eu sou psicóloga de formação, desde o 3º ano de faculdade, eu atuo na área de recursos humanos, na área de gente, já passei aí pela área de atração, pela área de clima, comunicação interna, treinamento e desenvolvimento, já fui BP, então já naveguei aí por todas essas áreas. Trilha longa de RH. É que eu também não sou tão novinha assim, né? Então, eu tenho 45 anos, então já estou aí pelo menos 25 anos dentro da área de RH, porque é o que eu gosto de gente. Legal. Então, é o que me motiva, realmente trabalhar com pessoas, né? E poder contribuir com o desenvolvimento delas. Atuo na AFIA já há 2 anos e meio. A AFIA ela é uma holding, né? Hoje a gente tem mais de 10 mil colaboradores. Dentro da AFIA, os nossos principais negócios estão voltados para a educação e para a saúde, obviamente. Então, a gente tem unidades de graduação, sendo o nosso maior foco aí a formação de médicos. Hoje a gente é a empresa que mais forma médicos aí no país. Temos também negócio voltado para pós-graduação, né, especialização de médicos. Então, aqueles que não vão para residência ou querem fazer alguma especialização, a gente também tem, que é através da nossa Educom, da educação continuada, e nós temos, né, serviços tecnológicos para a carreira do médico também, né? Desde quando ele é estudante, então a gente tem soluções voltado para ele, até a aposentadoria dele. Então, várias soluções aí tecnológicas para o médico. Então, hoje a gente atua fortemente com educação e saúde. Então, essa é a nossa vocação. Muito bom, muito bom. Excelente. E só uma curiosidade, esse viés seu, da onde vem a pegada de saber vender para o CFO? Porque aí você teve uma visão bem de negócio, um pouco mais de número, de financeiro, e aí você fala, né, graduação de psicologia, sempre em RH, normalmente existe uma carência aí para conseguir vender bem os projetos. Talvez eu acho que a experiência, são as horas de voo aí com... Bom, como eu fui para uma área, né, totalmente da área da saúde, que é de psicologia, e geralmente as faculdades te direcionam muito para uma questão clínica. Geralmente vai para esse viés, né? Mas nunca foi o meu. Mas eu senti, obviamente, falta de uma pegada mais de negócio. E aí, durante a minha trajetória, eu procurei uma pós-graduação em gestão empresarial, fiz alguns cursos voltados para finanças. Agora fez sentido. E tem a própria trajetória. Então, assim, às vezes você vai lá, né, vender um projeto, quantas vezes eu fui questionada, fui perguntada sobre isso. Não, é porque eu percebi, assim, você falou com muita eloquência e assertividade ali quando ele perguntou. Eu falei, bom... Né? Aí quando você falou, eu já imaginava alguma graduação num viés mais de exatas, né? Mas aí não, aí eu fiquei surpreso, falei, não, tem alguma coisa aí que não tá batendo, né? Mas perfeito, muito legal. E só deixando claro que foi role-playing meu, tá? Foi role-playing. Mas eu acho que assim, também é muito legal, eu tive sempre
durante a minha trajetória, gestoras que também tinham muito esse viés, né? Indo para o negócio. Foram te mentorando, né? Foram me mentorando, me cobrando, me incentivando, me estimulando, me dando feedbacks. Então, tudo isso agrega, né? Sim, perfeito. Tudo isso ajuda. Mais do que qualquer faculdade, pós-graduação, curso de especialização, a vida te ensina muito. Muito bom. Muito bom, muito bom. Fernanda, tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui vão se inspirar até no programa, na sua história, e pode ser que queira fazer um benchmark ou entrar em contato. Como que as pessoas te acham? LinkedIn, qual o melhor meio para entrar em contato? Tem o LinkedIn, pode ser também um campo, mas qual também... Qual o seu arroba para o pessoal te... Fernanda Tamborelli, com 2 L's e no final Pacheco. Mas também pode ser através do e-mail corporativo, que é fernanda.pacheco, com CH, @afya, afya.com.br. Tá bom. Perfeito. Então, se alguém quiser entrar em contato, já fica aí os contatos. Com certeza. E é um prazer sempre ter essas trocas, porque a gente sempre aprende também alguma coisa com quem a gente está conversando, né? Então, sempre é rico para os dois lados. Perfeito. Então, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite e dar essa aula aqui. Ninguém saiu com o olho roxo, né? Apesar de ser MMA, mas foi muito mais uma aula do que uma luta. Eu queria te agradecer, Fernanda, novamente também por estar aqui, a disponibilidade e por ter entregue assim, tantos insights aqui, bastante dicas, até para alguém que está, né, pessoal que está ouvindo, eu espero que tenha anotado bastante coisa, porque eu anotei aqui pelo menos 1,5 página aqui de insights aí do teu programa, né? Então, te agradecer também por tanta entrega aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço para a gente... divulgar um programa que a gente tem hoje na empresa e que a gente quer que cada vez mais esteja presente nas empresas. Então, como eu falei, o que a gente está fazendo aqui, como que a gente contribui para que outras pessoas tenham essa mesma possibilidade, outras mulheres tenham essa possibilidade que a gente está dando para as mulheres da AFYA. Então, que sirva como inspiração, né, como exemplo. Não esperem, como eu disse, ter um momento ideal, obviamente que tem que fazer a leitura do ambiente, tem que saber vender a ideia, tudo isso é válido, mas se esperar, né, tá tudo funcionando para você dar um pontapé que mexe, né, com questões de cultura, né, de história, que a gente carrega há anos, a gente nunca vai fazer, né, nunca vai ser o momento. Então, coragem, né, e vamos em frente. Muito obrigado. Bom. Obrigada. Nilson, nossa, hein, que episódio fantástico. Acho que eu, como pai de 2 meninas, eu gosto muito desse tema, porque eu sempre falo, né, eu como empreendedor, empresário, que consiga ter uma empresa que gera oportunidade, se eu não faço algo diferente para as mulheres, qual vai ser o mundo que eu vou trazer para as minhas filhas? Então, eu me empatizo muito por esse tema e adorei o programa MMA. Acho que é um programa que é muito mais, a Fernanda até falou, não é um programa de capacitação de líderes, mas sim de trazer todo esse aspecto de apoio, da parte pessoal, profissional, de dúvidas, né? É um espaço mais de acolhimento e de direcionamento. E, Richard, o que eu achei, você falou que, né, que te inspirou muito, também me inspirou, porque talvez de uma maneira diferente, porque eu como pai agora de 2 meninos, né, não tenho essa experiência com as meninas, mas eu fiquei muito feliz que a Fernanda incluiu os homens no programa também, porque os homens, né, eles têm também os viéses inconscientes, né? A gente falou ao longo do programa aqui que não é uma questão até de maldade, é justamente por desconhecer, né? Então, trazer os homens também, incluir nessas conversas, eu vejo muito valor até agora como pai de 2 meninos, né? Mas eu anotei bastante coisa aqui. Você já falou, né, a questão de não é só um programa de capacitação, a sessão de carreira não é o foco, apesar de também ser trabalhado no programa, mas mais um programa de suporte, criar um ambiente acolhedor, de troca, né? E as evoluções, né? Então você percebeu, uma coisa que eu notei que eu achei bem legal, assim, coloca para jogo. Teve uma frase da Fernanda, executa, tanto que o primeiro ano você vê como já se desdobrou o segundo ano. Quantas melhorias já foram feitas a partir... Já tem para o terceiro, já. Já tem para o terceiro. Inscrições. E muito da experiência, né? Da vivência de ter colocado o programa para jogo, né? Então, assim, essa luta aí valendo a pena, né? Fazendo toda a analogia aqui. E os resultados, né? Acho que ela vendeu muito bem para você como CFO, que nem filho tem, né? E aí a gente viu bastante diferença aí no percentual, né? 1/3 das mulheres tiveram movimentação, então tem
tem muitos ganhos, né? E eu acho que os aprendizados também ficaram, né? O debriefing coletivo. O debriefing coletivo como uma grande, né? Um grande insight aí, né? Uma peça-chave. Mentorias individuais. Mentorias individuais e ter reconhecido que não ter incluído os homens no primeiro momento foi até um ponto aí de lição aprendida, né? Perfeito, muito bom. Legal. Eu acho que assim, tem muitos ensinamentos. É um episódio bem diferente. Eu falei, é único, né? É único. É o único episódio que trata de uma mentoria tão focada aí para mulheres, né? Pois é, e Nilson, vamos agora falar de como que as pessoas te acham e como que as pessoas podem entrar em contato com você. Perfeito. Eu estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @nil_figueiredo. Então pode também, se quiser, trocar experiência ou tirar qualquer dúvida, estou lá para trocar aí com o pessoal. E também você pode me achar como @RichardoShoa, tanto no LinkedIn, Instagram, e depois também não esqueça de seguir a Revo, né? @SomosRevo, que é o @ da Revo. Uhum. E, Nilson, obrigado aí por mais um episódio. Acho que excelente, missão cumprida esse episódio. Missão cumprida. E vamos falar um pouco do nosso próximo episódio? Vamos lá. E no nosso próximo episódio, vamos sair da educação corporativa de colaboradores para uma educação corporativa para empreendedores. Olha. Mas não é qualquer empreendedor, estamos falando de centenas de milhares de empreendedores. Estamos falando da Inodê. Estaremos com a Ellen Viegas, que é gerente de desenvolvimento comercial, conversando um pouco como que ela faz e todo aquele time faz para capacitar centenas de milhares de empreendedoras para ser a sua principal força de vendas. Não perca esse episódio.